Oi, pessoal. Meu nome é Luciana Ferraz, eu sou profissional de Ayurveda, trabalho com florais de Bach, com nutrição integrativa, yoga, e eu estou muito feliz de estar aqui pela terceira vez no Convida, então muito obrigada, Vida Veda, pelo convite. E esse ano eu vou estar falando com vocês sobre a visão da Ayurveda e a menopausa, né? Então, como a gente vê isso dentro da medicina ayurvédica. E esse tema é um tema muito pessoal para mim, porque quando eu comecei a estudar e trabalhar com a Ayurveda, eu estava nos meus 20 anos, e a Ayurveda vai crescendo com a gente vai descobrindo coisas novas, e grande parte da minha prática eu trabalho com mulheres e com homens, né, entre seus 40 e 55 anos, às vezes um pouquinho mais novos, mas é um tema que essas transições começam a acontecer. Então, eu estou muito feliz de dividir isso com vocês aqui hoje e falar um pouco o que a gente encontra, né, sobre esse tema nos livros védicos e o que foi acontecendo durante os anos. Então, vou dividir com vocês a minha tela. Então, vamos falar um pouquinho, né, a menopausa na visão da Ayurveda. Então, esse momento, ele se chama-se de Vridya Aswata, né? Então, o que esse slogan quer dizer? Que a menopausa corresponde ao fim da fase reprodutiva da vida de uma mulher, ou fim de Madhya Vasta e o início de que a gente chama de Vridha Vasta, né? Então, entre os 32 e 50 anos, a mulher é chamada de Adihuda, e depois de 50, ela é chamada de Vrida. O que isso quer dizer? Que o coito, né, as relações sexuais, elas são contraindicadas após os 50 anos, né? Então, eles consideram que após 50 anos tem iniciado o fim da menstruação, e isso pode variar entre os 40 até os 39, clinicamente falando, até 50 e tantos anos, né? E eles descrevem que as características principais dessa fase da vida é que a mulher se torna imprópria para o ponto de vista sexual. Então, que ela não deveria mais estar sexualmente ativa. Então, essa descrição anterior, de acordo com os livros, né, elas se aplicam para ambos os sexos, não é somente para a mulher, mas ela também se aplica para os homens. Só que acontece que com as mulheres, a gente tem uma capacidade reprodutiva, né? E de acordo com os livros, essa capacidade reprodutiva se encerra ao longo do que eles chamam de meia-idade, e em seguida vai ocorrer a menopausa. Então, nos últimos anos da infância, principalmente se a mulher tiver uma vida saudável, uma boa alimentação, não tiver doença nenhuma, ela já está madura para poder engravidar. Então, acho que a gente sempre escutava falar isso, pelo menos eu lembro da minha avó falar que mulheres tinham filhos aos 14, aos 15 anos, e que era considerado uma coisa normal, né? Então, do ponto de vista da Ayurveda, isso era uma coisa normal. E Bava Misra mencionou que a mulher, ela era sempre Taruni, que é jovem, até os 32 anos, mais ou menos. A Adhuda, né, que é a meia-idade, até os 50 anos, então dos 32 aos 50, você está na meia-idade, que após isso ela é considerada Vridi, que é uma senhora idosa. Então, antes de todo mundo desligar, né, o vídeo, falar, Luciana, não quero mais o que você tem para falar, né, porque quando eu comecei a pesquisar, eu mesma comecei a olhar esses slokas e eu falei, gente, que, né, vamos tentar entender de onde isso vem. E a gente tem que lembrar que a Ayurveda foi escrita há 5.000, 7.000 anos atrás, né, por homens, então, de uma visão machista, aonde o nosso lifespan, a nossa vida, a gente só nossa longevidade é até os 55 anos, talvez 60, quanto muito, 50, né? Era normal as pessoas não terem essa vida. Você já era realmente uma senhora idosa, talvez passando dos seus 40 e poucos. Só que a nossa realidade hoje é outra, né? E a Ayurveda também começou a ter que acompanhar isso, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, para entender um pouco mais disso, do ponto de vista dos livros de que estava lá, eu tive algumas surpresas, e uma delas foram esses slokas, né? Então, a Ayurveda considera a menopausa uma parte, é um dos ciclos naturais da nossa vida, do nosso organismo, então não é considerado uma doença. Então, a primeira informação que eu consegui
deduzir assim é que muito pouco é falado sobre menopausa nos livros védicos, porque não é considerado como um viade, não é uma doença, né? Então, a visão da mulher, ela também é um tanto quanto ultrapassada para os dias atuais, como eu mencionei para vocês. Só que ao longo dos tempos foram desenvolvidos protocolos ayurvédicos para tratar essa menopausa, porque ela vai tratando, na verdade, o agravamento dos doshas, né? De um dosha em particular. Então, ao longo dos anos, isso foi desenvolvido para acompanhar a nossa nova realidade, da nossa longevidade, que é vários anos a mais do que acontecia antigamente. Então, existem opções, sim, para auxiliar as mulheres durante o período de pré-menopausa e menopausa com a Ayurveda. Só que esses protocolos vão requerer disciplinas, né? E entendimento dos sintomas de cada mulher. Não é que existe, como sempre na Ayurveda, um protocolo que vai servir para todo mundo, mas dependendo de cada mulher e os seus sintomas, existem ferramentas que a gente usa para endereçar o que está acontecendo no seu corpo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho cada dosha e como eles são predominantes durante a vida reprodutiva da mulher. Então, de 0 até a puberdade é uma fase kapha da nossa vida, né? A gente tem mais lubrificação, os juntos, aquela coisa do bebê mais molinho. E aí, a nossa puberdade, né, que é o nosso estágio reprodutivo, ela pode começar entre 9, 10, 13, 14, 15 anos, tá dependendo da mulher, e ela vai até o estágio kapha pita, que aí, quando você recebe a menstruação, quando você tem a menstruação, né, a menarca, aí você entra no estágio pita da vida, né, que você estaria pronta para a reprodução. E você continua nesse estágio pita da nossa vida, né, até quando começa a ter o perimenopausa, quando você começa a ter alguns sintomas de perimenopausa, que é quando o vata começa a ser mais predominante na nossa vida. E quando a menopausa realmente está já na nossa vida, você considera que o seu dosha predominante seria o vata. E o que isso quer dizer? Que o seu corpo basicamente não reconhece que ele é capaz de gerar uma criança saudável. Então, portanto, os órgãos reprodutivos não são mais necessários, né? Eu não acredito que eles não sejam necessários, mas é de uma maneira, assim, é geral, é como eles veem, né? Essa mudança. Então, para a gente lembrar um pouquinho, né, as energias biológicas e fundamentais de cada dosha, né? Falando um pouco de vata, a gente lembra que eles são secos, leves, frio, é uma energia mais áspera, sutil e uma coisa mais fluida. Quando a gente está falando em pita, a gente já lembra de uma coisa mais oleosa, aquele calor mais penetrante, que é mais quente, né? Uma energia leve. Lembrando que pita pode chegar a ter mais um cheiro ruim. Ele é fluido e ele é líquido. E kapha, como você lembrar né, da fase mais nova da nossa vida, é uma coisa mais oleosa, mais fria, o carbo mais letárgico, pesado, tudo se move mais lento. E, anyways, ele é mais estável como um dos doshas, né? Como as energias. Então, vamos lembrar um pouquinho o que vai afetar o nosso vata, né? Então, como eu expliquei para vocês naquela linha do tempo, ao longo da nossa vida, o vata vai ficando mais predominante, né? E quando a gente chega nessa fase de pré-menopausa e menopausa, a tendência é o nosso vata, ele vai agravar, não tem como ele não agravar. Então, o que pode agravar ainda mais, né, o nosso vata? Ingestão de alimentos não oleosos, quer dizer, alimentos secos, alimentos que sejam frios, né, alimentos que sejam desnutritivos ou coisas que sejam muito leves, tipo salada, né? Excesso de jejum, né? Então é uma fase que a gente tem que equilibrar muito bem isso, porque a gente começa a ter algumas dificuldades com o peso, o corpo vai mudando, as pessoas começam a querer fazer mais jejum e mais dietas, e quanto mais dietas a gente faz, mais a gente agrava o nosso vata, né? A formação de ama, então comendo, se alimentando de uma maneira que não seja apropriada para o nosso corpo, a gente vai criar toxinas,
né? Então, isso também vai agravar o nosso vata. A perda de tecido corporal, então, a gente reconhece que um dos sintomas da menopausa e pré-menopausa é uma perda, uma dificuldade de manter a massa muscular, como a gente tinha mais facilidade, né, nos nossos 20, 30 anos. Então, essa perda de dados de tecido corporal ocorre. O emagrecimento excessivo, causado por preocupação, tristezas, então, muito estresse, isso pode agravar mais ainda o nosso vata. E permanecer acordado, não dormir o suficiente, isso também vai agravar o vata, então é muito importante os nossos sonos, a nossa rotina, quando a gente começa a entrar nessa fase, né? E sentimentos que não sejam bons, energias que a gente não expresse, comunicação, todas essas coisas que podem agravar o nosso vata, ela vai afetar essa fase da vida de transição. Atividades físicas em excesso, então, novamente, ter que encontrar esse equilíbrio de trazer um pouco mais de exercícios de resistência, né, para a gente criar essa musculatura, mas não fazer demais excesso de atividade sexual, e, de uma maneira geral, ter as medidas terapêuticas adequadas, terapias que sejam adequadas para os seus doshas, né, e eles mencionam aqui que lesões aos pontos vitais, que são os nossos marmas. Então, como que a gente pode aliviar algum desses sintomas que talvez a gente comece a encontrar na pré-menopausa e na menopausa? Eu dividi isso com vocês no ano passado. Então, são a mesma atenção, a mesma diligência para o que a gente tenta fazer para não criar nenhuma enfermidade, nenhum disease. Então, a rara, que é a nossa alimentação, ser mais vigilante com os nossos horários de sono, né? Quanto tempo que a gente está dormindo, para o corpo realmente ter tempo de reparar. A nossa rotina matinal, ela tem que assim, ser bem enfática com a rotina matinal, porque é o que a gente faz todo dia, isso é a nossa alimentação, o nosso sono, o nosso movimento, são muito importantes para a gente manter esse vata feliz e, consequentemente, a gente acaba tendo menos sintomas de pré-menopausa e menopausa, né? E as rasayanas são as ervas medicinais e algumas outras coisas que a gente pode trabalhar para aliviar esses sintomas e ter uma pré-menopausa, uma menopausa, como diz a Ayurveda, um momento normal do ciclo de vida e não uma doença. Então, a gente falou um pouquinho de transição de Pitta para Vata, ela vai acontecer em idades diferentes para cada pessoa, né? Então, tem mulheres que entram em menopausa ou começam a ter sintomas de pré-menopausa aos 40 anos e tem mulheres que não têm sintoma nenhum ou não entram nessa fase da vida até os 55. Então, vai variar, dependendo de cada indivíduo e do seu estilo de vida durante a sua vida inteira, né? E o seu dosha, né? Então, essa transição pode ser mais cedo ou mais tarde, dependendo do seu estilo de vida e como você tem o seu autocuidado, tá? Mas, de uma maneira geral, proteger o nosso vata, ele é essencial para a nossa longevidade e para a vitalidade de uma maneira geral, né? Então, o desequilíbrio em vata, ou quem tem uma constituição vata, né? Essa é a notícia não tão boa, tende a ter mais sintomas. Então, as pessoas que têm constituição em vata, pita e kapha saudáveis vão passar por essa transição de uma maneira mais fácil, eu diria que sem tantos sintomas. Agora, as pessoas que já têm uma tendência a ter um dosha de vata desequilibrado normalmente, elas tendem a ter um pouco mais de sintoma, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com o nosso vata e manter os nossos doshas equilibrados. Então, alguns sintomas comuns, né, que a gente considera na pré-menopausa e na menopausa. Os suores noturnos e os calores, né, ou fogachos, como as pessoas chamam. Ele é um agravamento de vata ou vata pita, e não pita, como muitas pessoas pensam por isso. E por que isso? Porque esse calor, ele vem devido a uma flutuação hormonal repentina. Então, se os hormônios repentinamente eles vão alterar, e as pessoas às vezes têm esses calores, né? As mulheres têm esses calores, tá? Então, não é só porque, eu sou pita, estou ficando com calor. Não é isso, é uma alteração de vata ou vata pita, né? O ressecamento corporal ou vaginal, então isso vai depender novamente de mulheres para mulheres, como é a sua rotina diária, o que você tem feito para manter essa oleosidade presente no seu corpo.
a menstruação irregular, então isso acontece na parte de perimenopausa, né, antes da gente realmente cessar a nossa menopausa. Podem haver algumas oscilações de humor, justamente porque os hormônios estão se reajustando, né, para uma nova realidade. E em algumas mulheres, essa falta de libido, de atividade sexual, às vezes meus clientes se queixam muito dessa parte. Mas, novamente, quanto mais a gente tiver os nossos doshas em equilíbrio, estiver mais vigilante sobre o nosso vata, esses sintomas vão ser mais a menos e vai ser mais fácil essa transição. Então, como a gente pode proteger o nosso vata? Então, uma das coisas que eu acho que eu falo para vocês toda vez que eu venho aqui é a importância do dinacharya, né, da rotina matinal. Então, de acordo com a Ashtanga Hridayana, a Abhyanga deve ser realizada diariamente. Ela retarda a velhice, o desgaste físico e o agravamento de vata. Ela deve ser feita especialmente na cabeça, nas orelhas e nos pés, tá? Nem que você não faça na cabeça todo dia, porque todo mundo reclama, o cabelo fica cheio de óleo. Eu super entendo, mas tenta fazer os dias que você pode na cabeça, mas não faz no pescoço, no resto do corpo e nos pés principalmente, né? Isso ajuda bastante. Então, criar a rotina matinal é essencial para a nossa saúde. Dentro das práticas, o Dinacharya, da Dinacharya, o Abhyanga, é essencial para a manutenção do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, né? Ele traz uma quietude, um aterramento, uma coisa que ela acolhe muito essa Abhyanga, né? Então, a Abhyanga, ela é uma forma de terapia ayurvédica que envolve, para quem não conhece, a massagem do nosso corpo todo, com os óleos quentes, né? Infundido em ervas, né? Então, o óleo tradicional, eu sei que a gente pode usar óleo de gergelim, que às vezes as pessoas não têm, se não tiveram acesso a um óleo de Abhyanga com as ervas, mas historicamente, na Ayurveda tradicional, a gente usa um óleo que é específico para o seu corpo, que ele tem a infusão dessas ervas. E a gente faz isso no automassagem no corpo todos os dias, antes de tomar um banho, e faz isso como se fosse um ato de amor próprio, de carinho, e para justamente tomar conta do nosso corpo, né? E ela é uma parte integrante do nosso rejuvenescimento e manutenção, desculpa, de todos os doshas, tá? A palavra mesmo Sneha, ela é traduzida como óleo e amor. É a tradução que a gente tem para Sneha. Então, quais os benefícios da Abhyanga, né, para a nossa saúde? Então, a nossa saúde músculo-esquelética do sistema nervoso, então ela ajuda bastante nessa parte, como eu falei, tanto para o corpo quanto para a mente. Para a circulação e a drenagem linfática do nosso corpo, então o movimento de todas as toxinas que a gente acumula no corpo, ela vai ajudar a melhorar o sono, então muitas mulheres também reclamam da falta de sono, de oscilação de sono nessa fase de pré-menopausa e menopausa, então a Abhyanga vai ajudar com o nosso sono. Com a secura, então a nossa pele vai ficar mais macia, vai ficar mais forte. Eu chamo a minha Abhyanga meio que de um colágeno natural, né? Quanto mais óleo eu coloco, mais eu sinto que a pele tem essa tonicidade. Ela melhora a nossa visão, ela vai ajudar com o envelhecimento atenuado devido a esses fatores que eu mencionei para vocês. Ajuda no cabelo, então deixa os cabelos brilhantes, os membros mais firmes e fortes. Tonificação e vigor para os tecidos do corpo, como eu falei para vocês, ajuda na longevidade e, em geral, em todos os tecidos, né? O óleo ele é absorvido pelo corpo e vai passando de um tecido para o outro, como se estivesse alimentando os nossos dados. Então, vamos um pouquinho sobre erva formulações e terapias que podem auxiliar durante a transição. E lembrando, isso é super pessoal, de mulher para mulher, dos sintomas que você está tendo, dos agravamentos que você está tendo, então é importante trabalhar com um profissional que possa te auxiliar durante esse momento. De acordo com Arunada, tá? Após os 50 anos, devido à idade, a integridade dos dados, né, dos nossos tecidos, ela é perdida, levando a uma deterioração lenta dos raja, que é o nosso tecido sanguíneo, e de estânia, que é o leite materno, entre os outros tecidos do nosso corpo, tá? Então, como a gente vê um tratamento, né, para esse período? Como é o período de Vata Vriddhi durante a menopausa, a seleção do tratamento, né, e da nossa dieta, do Ahara, ela deve ser Vata
Shamaka, que é equilibradora de Vata, ela tem que ser Balya, que é fortalecedora, ela tem que ser Divania, que é revitalizante, e ela tem que ser Rasayana, que é rejuvenescedora, né? E Rasadidato Vardaka, que é promotora do crescimento dos tecidos do nosso corpo, porque a gente começa a perder esses tecidos, né? De acordo com a nossa idade. Então, alguns medicamentos, né, ou das ervas que a gente recomenda, que a gente usa nessa fase, é o Bala, o Ashwagandha, Shatavari, Lashuna, que é o alho, Shatapushpa, que é o dill ou o endro, Yasimadu, que é o licorice ou acassus, o Brahmi, o Shankapushpi, entre outras ervas que também podem ser usadas, né? E procedimentos que eu já tive bastante feedback assim de clientes que ajudou bastante é o Shiropityu, que é a aplicação de óleo localizado no topo da cabeça, o Shirovasti, que é aquela quantidade né, que é a Shirabhyanga também, que você pode fazer bastante óleo também na cabeça e no couro cabeludo, a própria Abhyanga, né, feita por outras pessoas, não a Self-Abhyanga, né, que a gente faz tudo de oleação, mas a Abhyanga a 4 mãos, e a Snehana Yonipichu, que é a oleação da cavidade vaginal, podem ser utilizados conforme a necessidade. Então, dependendo do que os clientes precisam, o que as mulheres vão precisar, a gente recomenda fazer algumas dessas terapias, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as ervas. Então, uma erva que eu acho que eu até trouxe essas ervas para vocês nos últimos 3 anos, essa erva em particular, que é a ashwagandha, né? A Withenia sonifera. Tá? E ela vem em várias formas, ela vem em churna, que é o pó, ela pode vir em geleia, que é a rasayana, ela vem como vasana, né, o aristam, que é a preparação fermentada, e ela é uma planta medicinal que ela é importante, ela é amplamente usada no sistema ayurvédico. Então, quando eu falei com vocês sobre Alzheimer, a gente falou sobre ela, quando a gente falou sobre rejuvenescimento, a gente falou sobre ela, e ela pode ser usada sozinha ou ela pode ser usada em combinação com outras ervas, né? A Ayurveda, a Ashwagandha, desculpa, ela vai aumentar a nossa energia, a vitalidade, ela auxilia ao combate do estresse, acalma nossa mente e vai promover um sono reparador. Ela também ajuda a manter a nutrição adequada dos tecidos, particularmente dos músculos e dos ossos, enquanto ela apoia a função adequada das glândulas suprarrenais. Então, a ashwagandha ela é considerada um adaptogênico, né? Ela ajuda no nosso corpo, e justamente por isso ela tem que ser recomendada por um practitioner, por um terapeuta, que entenda ela bem, porque ela ajuda também na construção, eu diria, de tecido, né? Dependendo das pessoas. Né, do cliente, tá? Então, é importante, antes de sair todo mundo tomando ashwagandha, porque eu sei que agora todo mundo coloca ashwagandha em suco, ashwagandha em suplemento, ashwagandha em tudo que está por aí, ela não é necessariamente uma erva recomendada para todo mundo, tá bom? Outra que a gente sempre fala, e eu trago essa erva bastante para vocês, é a Bacopa manieri, que é o nosso Brahmi, né? E ele também vem em várias maneiras diferentes de aplicações, então ele vem como a geleia, como a Rasayana, ele vem em press powder, em churna, tá? Então essa erva, ela contém antioxidantes muito poderosos que vão proteger contra os danos celulares e radicais livres. Então, quem não vai querer, né, usar um pouquinho de Brahmi nessa época da nossa vida? Ajuda as inflamações, que é super importante, previne ansiedade, ajuda a combater o estresse, porque ela também é considerada um adaptogênico, tá? Ela é uma erva ayurvédica que é nutrópica, conhecida por ser eficaz em distúrbios neurológicos, reparadores dos neurônios danificados. Ela ajuda a melhorar a função cerebral. Então, eu considero também uma erva muito importante para nosso envelhecimento em geral, não só para pré-menopausa e menopausa, né? E ela tem sido muito estudada, os seus componentes bioativos, porque ela mostra um papel realmente significativo na proteção, na neuroproteção do nosso cérebro, incluindo melhora no comportamento cognitivo e no aprendizado.
Outra erva que a gente gosta bastante para todo o sistema reprodutivo feminino, desde da menarca até a menopausa, é o shatavari, né? Que é o Asparagus racemonosus. E ele é usado há muitos anos na Ayurveda para dar o suporte realmente a todo o sistema reprodutivo feminino, né? E ele é traduzido como tendo sem raízes e também como tendo sem maridos, tá? Então ele é realmente uma erva que eu gosto de chamar uma erva feminina, né? Ela ajuda bastante tem bastante sucesso nessas menstruação, pós-menstruação. E o Shatavari, ela faz uma referência ao seu uso tradicional como um tônico rejuvenescedor para ajudar as mulheres a navegarem graciosamente as várias fases da vida, incluindo a menopausa e além. Então, alguns benefícios dessa erva, ela promove um sistema reprodutivo saudável, ela suavemente acalma o trato digestivo, ela promove níveis saudáveis de energia e força, ela contribui para o sistema imunológico e ela contém antioxidantes naturais, né? O Shatavari vai auxiliar tanto o Vata quanto o Pitta, mas ela pode agravar um pouco a Kapha devido à sua natureza pesada. Então, normalmente, né, novamente, é importante você estar trabalhando com algum profissional que te possa orientar se Shatavari é a melhor erva para você, porque existem outras, tá? Que a gente pode também usar. Outra erva que é muito interessante é o Yasimadu, o alcaçuz, né? Ou licorice, como a gente chama aqui. Então, o alcaçuz ele é uma erva de potência doce, né? Nutritiva e excelente para manter os pulmões saudáveis. E em alguns estudos clínicos, o alcaçuz mostrou diminuir as ondas de calor em algumas mulheres na menopausa, tá? Então, alguns benefícios da erva, né? Ela ajuda na lubrificação natural das membranas mucosas, acalma o excesso de vata e ajuda a eliminação regular. Uhum. É um tônico para o sistema reprodutor masculino, que promove a virilidade e a produção saudável de sêmen. Então, para os homens, ela é recomendada. Acalma a mente e promove contentamento e harmonia. Outra erva que é interessante também é o Drakshadi Kashayan, ou Drakshadi Kwatam, ou Leham, que é geleia. E o Drakshadi, na verdade, ele é feito a partir de uvas passas, aquelas uvas passas pretinhas, tá? Mas o Drakshadi Kashayan, ele é uma fórmula tradicional do texto védico do Sahasra Yoga, e ele é a combinação de 16 ervas ayurvédicas, tendo várias indicações, mas predominante para casos de agravamento de vata e de pitta, tá? O agravamento de vata de pitta é caracterizado por um calor seco e debilitante. Então, o corpo tende a perder a vitalidade e o vigor. E essa combinação, né, da Drakshadi Kashayan, ela esfria e revive o nosso corpo. Ele traz, assim, uma virilidade para o nosso corpo. Então, o agravamento de Vata e Pitta é uma marca registrada do desequilíbrio hormonal associado à menopausa em mulheres. Então, Vata aumenta a dor e a rigidez e os distúrbios hormonais, vão agravar também o Pitta. A temperatura do corpo pode, né, ou tende a subir e também a digestão. Então, essa formulação, ela tem bastante sucesso nesses casos de menopausa. Outra formulação que eu considero bastante importante, que é bastante usada, é o Sukumaran Kashayan Okatan. O Sukumaran é uma forma tradicional, também novamente do Sahasra Yoga, né? E a preparação contém 27 ervas diferentes, inclusive algumas que já foram mencionadas previamente, como eu falei para vocês. Essa formulação ajuda a equilibrar os hormônios femininos, facilita o ciclo menstrual, tá? Então não é só para pré-menopausa, mas para os ciclos menstruais também e dores nas costas. Então, às vezes, quando as mulheres têm muita cólica ou dores nas costas, devido aos períodos menstruais que podem ser muito forte, ou nessa parte onde a gente está passando pela perimenopausa, ela pode auxiliar bastante, né? Então, algumas indicações: períodos dolorosos durante a menstruação, constipação, períodos regulares em casos de ovários policísticos, né? Ajudar a diminuir o fluxo menstrual, tratamento de infertilidade, cistos ovarianos e miomas uterinos. Outra erva interessante é o amalak, que é o Indian Gooseberry, né? E ele também vem em algumas formas, como a sayana, como o churna, que é o salt powder.
E ele é um potente rejuvenescedor, que nutre os tecidos e remove suavemente as toxinas naturais, né? Então, a malac, ela é uma das ervas que faz parte da trífala, né? Tá dentro da trífala. A trífala é uma formulação bastante usada, né? Bastante conhecida, e ela é a combinação de 3 frutinhas, a malac, bibitac e haritaki, e o amalac, ela tem essa ação refrescante, ela ajuda a remover queimação no nosso trato gastrointestinal, ela auxilia na acidez, na imunidade e nas ondas de calor. Ela é uma fonte de antioxidante natural e ela ajuda a nutrir bastante os dados dos tecidos corporais, tá? Ela promove ossos, dentes, cabelos e unhas saudáveis, o bom funcionamento do nosso fígado, do nosso baço, do pâncreas, do coração e dos pulmões. E ela é considerado um agente anti-idade, né? É só importante lembrar que ela é uma erva que ela remove as toxinas naturais, então ela pode ser ressecativa se tomada em excesso, tá? Então, novamente, eu tô aqui falando para vocês, todos esses protocolos, todas essas ervas devem ser acompanhadas por um profissional de Ayurveda que entenda como é que está o seu corpo nesse presente momento. Eu vou dividir com vocês, assim, agora um pouquinho de algumas dicas, né, que eu fui pegando ao longo dos anos, nas minhas viagens para a Índia né, com os meus terapeutas lá, as pessoas que trabalham em mim, que são skincare, né, naturais, que ajudam com o envelhecimento prematuro, né, devido ao excesso de vata. Eu sou uma pessoa que tenho vata sempre assim, desequilibrando e voltando, desequilibrando e voltando, então eu sempre tento entender, né, o que fazer para manter o meu vata equilibrado, tá? Então, algumas soluções naturais para prevenir o ressecamento das rugas é massagear o ghee, ou um óleo de amêndoa, ou um óleo de coco no rosto, deixar ele agir assim por uns 10 minutos e depois enxaguar. E a outra coisa que eu gosto muito de fazer é misturar uma colher de chá de aloe vera gel, e pode ser o aloe vera, quem tem no jardim, maravilhoso, porque aquilo tá fresquinho, se quem não tiver, pode comprar o gel, com meia colher de chá de óleo de amêndoas. Você passa aquilo no rosto, deixa uns 20 minutinhos e pode remover, tá bom? Para remoção de maquiagem, quem não gosta de usar né, demaquilador não natural, o óleo de coco, óleo de amêndoas são óleos que ajudam muito a remover a maquiagem. Você coloca numa bolinha de algodão, nos próprios dedos, massageia o rosto e remove isso do seu rosto, a maquiagem. E após isso, a gente usa uma coisa que chama-se Ubutan, ele é um esfoliante natural. Ele pode ser feito de feijão moyashi, de mangista, de lodra, de pétalas de rosa, a própria trífala para quem tem pele oleosa, porque ele vai ressecar, né? Tudo isso em pó, pode misturar alguns ou outros, depende da sua pele, e você pode deixar isso tudo seco, feito dentro de uma jarrinha. Aí você vai usar uma colherzinha, né, desse pó, com um pouquinho de água, fazer uma pasta, passar esses movimentos circulares no rosto e enxaguar. Então, isso, às vezes, eu uso como se fosse meu sabão, né, após remover a maquiagem. Lembrando que esse pó tem que ser muito fininho para não arranhar o rosto de vocês. Então, outras coisas que eu gosto bastante de fazer é a vaporização, né, que é o steam, e ele, quando você tiver um pouco mais de tempo, você pode fazer isso. Ele ajuda na vasodilatação, aumenta a circulação sanguínea, ele abre os poros, ajudando a eliminar as toxinas e a sujeira. E você pode tanto ir para uma sauna, se você quiser também fazer isso, uma sauna úmida, né? Apesar que eu acho que às vezes a sauna pode ter algumas bactérias, então eu gosto de fazer isso no vaporizador. E eu adiciono camomila, calêndula, pétalas de rosa e às vezes uma pitadinha de dachamula na água, tá? O spray de água de rosas naturais é uma coisa que é muito usado na Índia e eu adoro, é bem refrescante, ele ajuda com o pH da pele, né, pH da pele, e ele ajuda a trazer o equilíbrio natural de volta para nossa pele. Então, se você tiver, inclusive, no calor, é muito bom usar. Eu sei que o pessoal, quem gosta muito de ir para a praia ou ficar do lado de fora, sempre tem essa aguinha de rosa fresquinha, né? Ela ajuda bastante. A máscara facial, existe uma variedade e é super legal que na Índia eles fazem eles com frutas, óleos, argilas, então vai depender muito de quem que é sua terapeuta.
né? O que você está precisando naquele momento. Mas geralmente ajuda a remover as células mortas, deixa a pele mais lisa. Às vezes existem marcas que ajudam com as manchas, e elas podem ser feitas uma vez por semana. Então, uma máscara universal que eu queria dividir com vocês é a de argila verde ou a de farinha de amêndoas. Você pode fazer com uma banana amassada, um pouquinho de abacate ou mamão, tá? E você faz essa máscara deixando o rosto um pouquinho e remove. E a massagem facial com os olhos. Então, claro, a gente olheia todo o corpo, a gente massageia o corpo, então a gente deveria também massagear o nosso rosto, né? Ela vai ajudar a nutrir, vai dar brilho, vai firmar o nosso rosto, deixa tonificante, deixa a pele super radiante. Então, pode ser o óleo orgânico de gergelim, pode ser o óleo de amêndoa, com uma ou duas gotas de óleo essencial de rosa, gerânio, lavanda, algum outro óleo que você gosta, ylang ylang, como são boas opções, tá? Então, segue aí umas disquinhas para vocês irem pensando, e você pode criar a sua própria rotina de skincare natural, que seja para o seu tipo de pele, né? Então, naturalmente, a gente leva o nosso corpo ao extremo, vivendo uma vida que vai agravar o nosso vata, tá? É uma coisa natural. O vata é a nossa terceira fase da vida, né? É o nosso dosha que vai aparecer após os 50, após os 60 anos. E durante a menopausa, equilibrar o vata e ter o vata sem estar gravado, adotando essas práticas que eu mencionei para vocês, é muito eficaz para poder auxiliar todos os sintomas que a gente tem. Então, quanto mais equilíbrio o seu vata tiver, menos sintomas você apresentará de uma maneira, genericamente falando, tá? Então, priorizar o que realmente é importante para você é o primeiro passo para você alcançar o equilíbrio e promover uma melhor qualidade durante a vida e durante a sua menopausa. Isso, a oportunidade, espero que tenha aberto um pouco esse leque para vocês, explicado que, né, que na Ayurveda a gente vê a menopausa como um ciclo natural, mas porque a gente hoje tem uma longevidade muito mais, e as mulheres hoje de 50 anos, 60 anos, são mulheres super ativas, super cheias de vida, super cheias de uma vida sexual ativa, né? A gente tem que começar a trazer a Ayurveda para a nossa realidade hoje, e quanto mais natural, eu acredito que a gente se beneficia de, de tudo que a gente aprendeu, né? É uma transição, e eu acho que a Ayurveda acompanha. Então, qualquer dúvida, vocês podem me escrever. Fico super agradecida e até o próximo ano.